Pessoal, boa tarde, namastê. Vou iniciar a nossa aula de hoje, né? Só enquanto o pessoal vai chegando, ou para quem vai assistir a posteriori, né? Eu estou hoje encerrando a primeira parte, né, dos yamas. Hoje eu vou falar sobre o quinto yama, né, a não avareza, a parigraha, né? A parigraha. Só fazendo situar um pouco, né, talvez para os que estão assistindo pela primeira vez, as aulas online que eu estou dando de yoga nesse período, eu iniciei, né, um conjunto de aulas falando sobre os yamas e os niyamas. Então, já há 5 aulas eu vim falando, há 7 aulas eu vim falando sobre os yamas, né, que são as condutas éticas e morais do yogi. E essas condutas éticas e morais, para fazer uma explanação rápida, mas objetiva sobre esse tema, ela é como a gente vai trabalhar os nossos valores, né, o nosso caráter. Quando a gente fala de yama e de niyama, nós estamos falando da base da yoga. Quando a gente olha para o caminho óctuplo do Patanjali, né, até que se chega em meditação e samadhis, nós estamos falando das condutas éticas e morais, yamas, niyamas, asana, pratyahara, dharana, dhyana, yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, meditação, samadhi. Né? Então, a base, né, desse alicerce é a própria questão da nossa ética, da nossa moralidade, do nosso caráter. Eu deixei uma aula bem específica sobre isso, onde eu falava da questão do Babaji colocar como na base, na fundação da nossa caminhada espiritual, a gente sempre está trabalhando primeiro o nosso caráter, né, para depois trabalhar a nossa entrega e, por último, o acesso aos ensinamentos. É importante, né, nesse conjunto de aulas, daqui a um tempo isso vai estar disponível no YouTube, é interessante acompanhar esse conjunto de aulas para vocês começarem a entender que yoga está muito além do que uma prática meramente de asanas, de posturas, né? A gente vai entendendo que a própria conduta nossa no mundo, as nossas ações, a forma como a gente fala, como a gente pensa, como a gente age, isso reflete em todo o nosso processo de prática, desde da meditação até os asanas, né? E todos os caminhos, todos os demais caminhos, né? Desses 8 passos. O tema de hoje, o tema da aparigraha, né? A não ganância, é um tema que eu gostaria de fazer uma introdução de um conceito dentro do conhecimento hinduísta, que eu acho que ele é muito válido para que a gente comece a entender um pouco melhor, né, o lugar, né, de onde, dos motivos de a gente praticar essa não ganância, entendendo a ganância como uma forma de fazer com que nós criemos sofrimentos para nós e para os outros, né? Na yoga, nós falamos existe os princípios das formas de manifestação da energia, chamado de gunas, né? Que ele é dividido em 3 princípios. Né? Esses princípios é o princípio da força, né, da energia de tamas, de rajas e de sattva. Né? A energia de tamas é uma energia que representa, tamas representa a inércia, representa o mundo das sombras, representa o inconsciente, representa o estado de mente embotado, a pessoa quando está tamásica, né, a pessoa está dando vazão a esse estado onde a energia se deprime, onde não tem volição, onde não tem vontade, onde não tem motivação. Quando a gente faz um paralelo, né, com aspectos mesmos psicológicos, psíquicos, né, muitos dos problemas de saúde psíquica e mental
a gente fala, dentro do ponto de vista da yoga, numa abordagem mais yoga terápica, que seria a preponderação de tamas no processo da pessoa. Tamas pode instalar na vida do indivíduo por muitos motivos, né? Por exemplo, conflitos, quando a pessoa não consegue se expressar, quando a pessoa não consegue colocar para fora seus pontos de vistas, quando a pessoa não consegue desreprimir, né, situações, então acaba armazenando memórias, rancores, que vão gerando raivas, frustrações, isso com o tempo vai culminando em tristezas, angústias. Isso de alguma forma vai depredando a energia, né? E essa energia depredando, deprimindo, isso pode levar a um quadro que a gente chama de um quadro tamásico. Em tamas, a falta da energia, né? Como eu falei, é um princípio onde é como se a energia ela tivesse inerte, né? A energia ela não está em movimento. Bem-vinda, Mariana, né? É como se a energia tivesse inerte, a energia não tivesse em movimento. Existem muitos aspectos, né, que a gente tem que ficar atento com esse princípio dos gunas, né, para a gente olhar para o nosso próprio processo. Há períodos, se você for analisar também dentro de um ponto de vista dietoterápico, de alimentação, de climas, há períodos, estações do ano, formas de alimentação que pode levar à preponderação de tamas, né? Então, por exemplo, períodos estações de inverno, períodos mais frios, são períodos que vão suscetibilizar mais essa energia tamásica. Por isso que há uma busca, né, pelos praticantes de equilibrar essa energia. Então, por exemplo, quando a gente nota, né, que a gente está passando por esse movimento mais tamásico, às vezes naquele momento é um momento necessário de a gente fazer um movimento contrário. Teoricamente seria rajásico, mas eu vou explicar que ainda mesmo assim seria sátvico para que essa energia seja colocada de maneira adequada. Bem, eu só estou dando uma explanação simples sobre os gunas, as 3 formas de energia, para a gente começar a entender um pouquinho onde que esse niyama, a não ganância, a prarigarra, onde que a não ganância se encaixa dentro desse ponto de vista energético. Porque a prarigarra, que é ganância, a gente vai entender que ela está ligada a rajas, né? Um outro princípio, seja bem-vindo, Bruno, namastê. Um outro princípio que a gente vai falar dessas 3 forças, né, que também à luz da yoga, à luz da Ayurveda e tal, desse princípio energético, a gente vai falar de rajas. Rajas é um princípio energético já ao contrário de tamas. Enquanto tamas é a inação, não movimento, a inércia, rajas é lua, né, tamas, rajas é fogo, é movimento, energia cinética, energia circulando, volição, né, atitude, né, proatividade, etc. Porém, se representaria também o fogo, né, o fogo daquilo que circula. Porém, o princípio rajásico, ele é um princípio que a gente entra muito numa questão, né, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vê ditados populares assim, quer conhecer um homem, uma mulher, né, quer conhecer um ser humano, dê poder a ele. Né? Dê poder no sentido de dê fogo para ele, coloque ele numa situação de rajas, de poder. É bem comum que nessas situações os indivíduos caiam, né? Ou caem, né? Porque é um momento que a pessoa está manipulando energia, está manipulando poder. E não tendo uma consciência bem estruturada para lidar com esse poder, é bem comum que o indivíduo se corrompa, ou melhor, ele queima com o próprio fogo do poder do que foi lhe dado, né? Então, nesse aspecto, a gente já começa a entender que tanto tamas quanto rajas, pensando como princípios energéticos e que elas podem estar ligadas desde atitudes corporais, como atitudes psíquicas, mentais, emocionais,
né? Por exemplo, eu falei que num quadro tamásico, ele pode gerar processos de distúrbios psíquico-emocionais ligados à depressão, ligado à inércia, ligado à falta de vontade, o entorpecimento, a preguiça, enquanto em rajas você pode provocar no indivíduo a hiperatividade, que vão falar aqui que é TDAH, os TODs, os transtornos de ansiedade, né, e várias outras síndromes, se fosse fazer um paralelo com o conhecimento ocidental. Né? Rajas, o indivíduo ele tá eufórico, ele está fora dele, né? E aí é muito calor, é muita impulsividade. Em ambas as polaridades energéticas opostas, né, de tamas e rajas, é comum que a gente vá tomar atitudes que não vão ser atitudes éticas, não vão ser atitudes morais, né, não vão ser a prática dos niyamas, nem dos niyamas. Fazendo um paralelo com o budismo tibetano, não vai ser a prática das 4 qualidades incomensuráveis, das 6 paramitas, das 4 ações de poder que mudam a mente. Então, nessas polaridades de rajas e tamas, o indivíduo ele não vai operar com lucidez. Né? Isso é bem importante ficar claro, antes de a gente entrar em aprarigarra, né? na não ganância, né? na não avareza, quer dizer. E aí quando a gente vai falar então de Sattva, né, que é o princípio, vamos colocar aí do caminho do meio, né? Sattva é o princípio onde existe a sabedoria e a lucidez nas ações. Então, o indivíduo nessa condição, ele não opera nas suas ações de corpo, de fala, de mente, nem tamas, nem rajas. É o famoso caminho do meio, o caminho do tal, né? A pessoa, ela sabe a medida certa do que falar, de como agir, do que pensar, de como pensar. Né? Nesse princípio, o indivíduo ele tende a manter uma energia, ele não perde a energia em tamas e nem excede a energia em rajas. Seja bem-vindo, André. Então, nessas duas polaridades, o indivíduo não perde isso, o indivíduo ele anda nesse caminho do meio, que é o mais difícil, né? O caminho da sabedoria, da lucidez, da ponderação. O que eu quero dizer, pessoal, é que uma das coisas aqui muito centrais que eu venho falando nas últimas 6 aulas, que eu estou enfatizando os temas dos yamas, né, que é o primeiro passo do caminho óptimo de Patanjali. Amanhã eu já começo com os niyamas, né, essa é a última aula de niyamas. Amanhã eu já começo com as auto-observâncias, né, do yoga, niyamas. Mas o importante é a gente entender que essas virtudes, né, de praticar a ética, a moral, a compaixão, a equanimidade, a amorosidade, o respeito, a alegria, a felicidade verdadeira e genuínas, são virtudes que o indivíduo ele realmente só consegue alcançar esse caminho do meio quando a sua energia não está operando nem tamas nem rajas, né? É quando a energia opera num nível de lucidez. Eu até acredito que para muitas pessoas a escola, o princípio energético de tamas na sua vida, por exemplo, uma pessoa acamada pela depressão, pela uma psicopatologia, ou uma pessoa que extremamente alcoólica, que faz um mundo de coisas e vai se estrepando e tal. Eu até acredito que lá na frente isso pode ser uma escola, e na verdade sabe? Eu gosto de pensar sempre em exemplos pessoais, então é muito comum eu também perceber momentos que eu fui muito rajásico, e depois na frente eu percebi que foi muito barulho por nada e que era melhor ter tomado um outro caminho, né? Mas o fato é que quanto mais a gente vai andando com essa lucidez, mais a gente consegue operar em Sattva, né? Eu sugiro uma literatura para vocês, se vocês quiserem aprofundar nessa introdução que eu tô falando aqui sobre os 3 gunas, antes de entrar em aprarigarra, né, na não avareza ou na não ganância. Eu sugiro um estudo específico de um texto, né, tirado do Mahabharata, que é a Bhagavad Gita, né? Vai ter muitos capítulos que Krishna vai ensinar para Arjuna, Krishna representando ali o mestre espiritual e o Rajna, o aspirante, né, o buscador ou o praticante espiritual. Vai ter muitos momentos, muitos capítulos
que Krishna vai ensinar para o Arjuna a como ele não fazer as ações rajásicas ou as ações demoníacas, ou o yoga demoníaco, né? Que é o yoga da ganância, do desejo, do apego, do ciúme, da inveja, da competitividade. Yoga não é isso, o budismo não é isso, né? E também fala para ele não praticar o yoga tamásico, né, que é o yoga das sombras também, que não deixa de ser um yoga demoníaco, né, porque é um yoga da inação. A inação no sentido do indivíduo se boicotar, né, o indivíduo não fazer aquilo que é necessário ser feito. Embora quando a gente vai estudar a ciência do karma, que é a ciência da ação, se comete karmas negativos tanto por ação quanto por inação. Né? Por exemplo, uma corrupção passiva ou fazer vista grossa sobre uma determinada coisa incorreta é uma forma de violência, né? Contra a própria situação, por você não se posicionar, e em relação a você mesmo. Né? Então, vale a pena, sabe? Se der sentar aqui, vale a pena dar uma aprofundada na Bhagavad Gita para estudar mais sobre a ação. Eu vou deixar só um gostinho assim da Bhagavad Gita para vocês, de uma maneira muito resumida e sintética. Krishna vai ensinar a Arjuna a praticar o yoga divino, né? É o yoga sátvico, é o yoga do karma yoga, da ação desinteressada, da ação lúcida, que o que faz mover o indivíduo não é o poder, não é a ganância, não é a vitimização, não é a inércia, e sim a lucidez dele em operar no mundo de maneira lúcida, levando benefício para todos os seres. Né? Feito isso, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente vai falar então desse tema da nossa aula de hoje, que é yamas, né? Quando se está na não avareza, o conhecimento de quem somos vem, a prarigarra, não avareza. Esse é o sutra do Patanjali, né? Quem quiser localizar esses sutras nos sutras do Patanjali, que eu sempre estou mostrando aqui, tá? Essa parte de yamas e niyamas, eu estou aprofundando bem aqui nesses sutras, tá? Dessa edição do professor Satchidananda. Vocês vão aprofundar nesses sutras, o sutra número 2.30 e o sutra número 2.39. Eles vão falar especificamente sobre a prarigarra, né? No sutra, Patanjali fala assim, sobre o que é a prarigarra. Ele fala assim, quando se está estabelecido na não avareza, prarigarra, o conhecimento iluminado sobre o como e o porquê dos nascimentos vem. Ele vai entrar aqui num aprofundamento mais amplo sobre o que é a não avareza e o quanto que isso vai fazendo com que o indivíduo vai reconhecendo o seu próprio self, mas eu vou abordar isso um pouquinho depois. Ô Virgínia, seja bem-vinda também. Bem, eu vou entrar aqui especificamente, ok? E vou falando para vocês. Então, a prarigarra, né? Evitar a avareza, evitar a ganância, né? Ganância ou a prarigarra inclui não fantasiar sobre posses materiais ou ficar desejando coisas que são de outras pessoas. É a ausência da ganância, né? Quem viu eu falando, quem viu a aula onde eu falei sobre asteia, não roubar, vai fazer um link muito rico com a prarigarra. Porque o Patanjali e o Satchidananda, eles deixam mais ou menos uma ideia assim, que quando a gente está no ato de roubar, o roubo ele representa a nossa impotência diante do objeto desejado. Ou seja, quando eu não me sinto capaz de fazer determinada coisa e querendo fazê-la, eu acabo roubando, me apropriando, e roubar tem várias formas de roubo, né, pessoal? Por que eu estou fazendo esse link com a prarigarra? Que quando você fica ali naquele ato de ganância, de ficar desejando, de ficar fantasiando sobre as posses materiais, você já está condicionando a sua mente dentro de um aspecto ilusório, né? Você não está vivendo a experiência em si, é uma fantasia. É muito interessante a gente observar a nossa volta quando você, pessoas acreditando piamente que elas vão estarem resolvidas
as suas vidas por ter muito dinheiro, né, por ganhar na loteria, por casar com uma pessoa que gosta, por comprar um carro, por formar numa faculdade, por terminar uma formação. É, esse cenário de fantasias, de sempre postergar a felicidade, a satisfação, o contentamento, a alegria para uma situação condicionalizada, ela é uma forma de fazer a gente sofrer. Então, esse cenário de ficar fantasiando sobre coisas, pessoas, desejando, né, o que principalmente também é dos outros, isso provocando uma ganância, você sempre chegar naquilo, isso te deixa num estado de ausência, né? O indivíduo, na ganância, na cobiça, ele não é presente. E aí, por que, que eu quis falar por que, que eu quis falar dos gunas no início? Porque é justamente isso, esse princípio rajásico, né, vai deixando essa mente muito neurótica, essa mente muito louca, achando que tem que vir alguma coisa para estabilizar a minha vida. E aí você nunca descobre que o tesouro, na verdade, é aqui, né? Tem uma história, pessoal, que eu acho ela muito bonita, eu não lembro de que tradição é essa história, talvez ela nem seja de tradições orientais. E eu agora não me lembro onde que eu ouvi isso, mas eu só sei contar a história. Tem uma história que eles falam assim, que quando Deus, ok, se juntou com todos os anjos para fazer a Terra e os seres humanos mortais, mortais no nível físico, né, vamos colocar assim, ficou todo mundo refletindo onde que Deus ia esconder, né? E aí uns falaram, Deus vai esconder numa galáxia muito distante, num planeta muito distante. Aí outros anjos falaram assim, não, Deus vai esconder no fundo do mar e tal. Aí o próprio Deus fala assim, não, os seres humanos são muito inteligentes, eles vão ser muito hábeis. Um dia eles vão explorar o espaço e vão me encontrar. Um dia eles vão explorar os oceanos e vão me encontrar. A forma mais difícil de eles me encontrarem é eu esconder dentro do coração de cada um deles. Então eles vão ter que procurar dentro deles próprios, né? Eu acho interessante essas histórias, né, de várias. Essa é uma tradição, eu acredito que mais cristã, por falar de anjos e demônios, de deuses e anjos, etc. Ronan, seja bem-vindo, Maiara, seja bem-vinda. Eu acho interessante essa história para demonstrar que quando a gente, para quem pegou a aula desde o início, que eu dei uma explanação sobre os gunas, né? Quando a gente está nesse princípio rajásico, né, de que sempre nos falta, que a gente tem que procurar sempre alguma coisa fora, né? Então a gente vai lidando nesse princípio de escassez, que me falta algo. Eu fico nessa corrida neurótica, incessante, de achar que realmente a minha resolução dos meus problemas está em alguma coisa. E isso é a nossa ganância, a nossa cobiça. Por isso que quando a gente fala, né, quando o Patanjali ele comenta assim, né, que quando se está na não avareza, na não ganância, o conhecimento de quem somos vem, é porque é mais uma coisa que está te tirando do seu olhar para fora, é mais uma coisa que está te centrando para dentro. Imagina, pessoal, vocês, hoje é a última aula de yamas, né? Amanhã eu já inicio com os niyamas, né? As autoobservâncias do yoga, ou seria o autoconhecimento, o autoestudo do yoga. Eu vou forçar a barra, o orar e vigiar do yoga, ok? Imagina você realmente viver um estado de mente onde você vive em contentamento, onde você vive num estado interno de plenitude, onde você realmente desvencilha todas as ilusões de que realmente algo ou alguém ou alguma coisa vai fazer com que você seja feliz e você de fato começa a desfrutar dessa felicidade na pura experiência de ser. Imagina isso. Nesse terreno, numa mente que opera nesse terreno, né, que é as mentes realizadas, né, não há espaço para ganância, para avareza, para cobiça, né? Luiz, seja bem-vindo também. Eu gosto muito também de uma outra história, que é a do Marpa do Naropa com Marpa. É uma história do budismo tibetano, que o Marpa, né, quando muito ganancioso, era um praticante, um budista, né,
que ele chegou um momento que a prática dele estava com motivações um pouco incorretas, né? Ele estava mais apegado a riquezas, a ganhar, né, dinheiro, recursos com seu eruditismo espiritual, do que com a prática em si. Quando o Marpa percebeu que talvez ele não floresceria, ele não se realizaria, não se iluminaria, ele resolve então encontrar um grande, ir atrás de um grande mestre realizado chamado Naropa. E o Naropa, quando percebendo, né, essas avarezas, né, porque a avareza, pessoal, tem uma questão aí. A avareza, ela a antítese da generosidade. Quando a personalidade ela se manifesta na avareza eu parto de um ponto que me falta. Eu parto de um ponto que vai ter que... eu parto de um ponto que talvez seja perigoso se eu dar. Talvez seja perigoso se eu perder. Talvez seja perigoso se eu doar, né? Então eu fico nesse estado, né, de segurar, né, de não conseguir praticar uma generosidade. Quando o Naropa percebe essa característica do Marpa, o Naropa pede, né, o Marpa todo o ouro dele em troca dos ensinamentos. E aí já foi um baita de um desafio para o Marpa, né? E a história é contada que quando o Naropa recebe o ouro do Marpa, o Naropa pega o ouro e joga no rio, né? E aí o Marpa fala assim, poxa, mas o ouro e tal. Aí o Naropa fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, por que... ele fala como assim, por que isso aqui é ouro para mim, se tudo para mim é ouro? Ou seja, por que isso aqui tem um valor diferenciado se tudo é diferenciado? Vamos fazer um pequeno parêntese aqui, pessoal, que eu sempre falei que nas aulas de Yamas e Niyamas eu ia fazer correlações com a nossa contemporaneidade, tá? Eu não estou falando aqui, pessoal, para vocês darem um carro de vocês, para vocês darem a casa de vocês, para vocês jogarem, dar tudo para os outros. Não é isso. Eu estou falando aqui, o Marpa, ele continuou se alimentando, ele continuou tendo casa para morar, usar a roupa dele, etc., assim como na roupa. A questão é a nossa fixação na avareza, na ganância, no medo da perda, né? E é nesse terreno de medo é que vai nascer uma mente rajásica, mais um dos motivos, né? Então a gente precisa entender, né, eu vejo a luz dessa questão aí. Aí eu vou continuar aqui, né? A pragigá é a ausência da ganância. Né? Não cobiçar, a não ganância, inclui não fantasiar quanto às posses materiais, nem desejar o bem alheio. Né? Só um pequeno parênteses, como que isso é construído na nossa cultura. Né? Para quem vem acompanhando as aulas, eu venho enfaticamente falando assim, a cultura materialista ocidental, ela fala, a cultura materialista hedonista ocidental, ela fala que ela não é devota de nada. Eu discordo completamente dessa fala. A nossa cultura, ela é devota a poder, dinheiro, sexualidade. A nossa cultura, a maioria de nós, né, claro que não estou aqui para julgar ninguém, mas a maioria de nós se devota a status, a poder, a dinheiro, né, e criamos formas de nos relacionar baseada em valores materialistas. Então, uma pessoa não devota a uma imagem, mas devota a uma Ferrari, né, vamos colocar assim. E a yoga, o budismo, ela inverte esse processo. Ao invés de você se devotar ao que é perecível, ao que é impermanente, a yoga e o budismo te ensina a se devotar ao que é imperecível. Né? E o que é imperecível? A sua verdadeira natureza. Essa vai contigo para onde a sua consciência foi. Seja vivo, seja, né, onde que você renascer, né, partindo de um ponto que as tradições orientais são ou reencarnacionistas, se quiser entender assim, ou de acreditar, entender que existem os renascimentos. Né? Então, a nossa cultura, ela nos motiva, uma cultura materialista que se devota a objetos e a coisas, ela naturalmente vai suscetibilizar a mente da pessoa a desejar o bem alheio. Então, a nossa cultura vai nos educando a gente desejar ao carro do vizinho,
a mulher do amigo, né? A gente vai transformando tudo em objetificações. Ou a mulher, né, é a mesma coisa, cada um na sua configuração, nas suas fixações, ou na que a gente chama de sanskaras, né? As nossas fixações mentais, as nossas marcas mentais. Por isso que a gente precisa, né, no meu ponto de vista, né, à luz da yoga, que eu também estou querendo colocar, a gente precisa entender, né, onde é que estão essas marcas, né? Igual, por exemplo, hoje, né? Uma das coisas que eu vou propor para vocês na meditação é assim, vocês olharem para onde está a ganância. Né? Onde que está a ganância no meu processo? Tem gente, pessoal, que não é ganancioso materialmente, ok? Isso é muito comum. Mas é muito comum assim, eu conheço muita gente assim. Mas tem gente que é ganancioso intelectualmente. E aí o estudo intelectual se torna uma ferramenta de poder e de autoafirmação, logo deixando a pessoa numa mente rajásica, neurótica, competitiva, né, destruidora, né? Então, cada um tem que ver aí a sua própria história, né? Aí depois vai falando assim, frequentemente as pessoas fantasiam que se pudessem tornar-se ricas da noite para o dia, ganhando na loteria, casando-se com alguém com muito dinheiro, ou tendo grandes lucros na bolsa de valores, e encontrariam felicidade duradoura. Eu nem vou explanar mais isso, porque isso aqui já foi falado, né? Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Eu não sei se vocês acompanham esse artista, mas ele é uma prova muito viva disso. Aquele ator antigo, né, o Jim Carrey, né, que fez o Máscara, e outros filmes mais aí, o Jim Carrey, ele é um cara, eu não sei especificamente o que, que ele está passando, o que, que ele está estudando, o que, que ele está se nutrindo, mas ele tem uma frase que virou meio que, não sei se é meme que fala, né, mas uma frase que já ficou famosa na internet, que ele fala assim, como eu gostaria que as pessoas fossem o mais rápido possível ricas e famosas para perceber o quanto ilusório é essa condição, né? Então, a gente tem exemplos vivos aí para a gente estar aprendendo, né? Aí aquele velho ditado, né? Que o tolo aprende errando e os mestres aprendem observando o erro dos tolos, né? Bem, continuando, isto é uma grande loucura, essa coisa de achar que você vai ser feliz, realizado com as coisas e tal. Quando somos indulgentes com tais fantasias, simplesmente nos distraímos da fonte interna de alegria contínua, porque a sua devoção está voltada para fora, ela não está voltada para dentro. É a historinha de você estar procurando o divino nas experiências impermanentes. É uma frase que eu aprendi muito com Satchidananda, que ele fala assim, ó, a causa do sofrimento humano é tornar experiências impermanentes em experiências permanentes. Então, quando você acha que a fonte da sua felicidade é seu esposo, é sua esposa, é sua casa, é sua condição material, ela é impermanente. Então, as coisas não são fixas, né? Se vocês refletirem bem, pessoal, nós estamos passando um momento que a impermanência, a transitoriedade, ela está escancarada na nossa cara, né, nos nossos lares, né, no nosso contexto social, político, né. A gente não sabe o que pode ser daqui para frente, como que vai ficar o nosso aspecto econômico, o nosso aspecto político, né, o nosso aspecto social. A gente não sabe, a gente não tem nada para garantir, né. O que nutre, o que gera, na minha opinião, uma estabilidade de mente aqui, é aprender a lidar com o transitório. É entender que a vida é um contínuo fluxo. Né? Então, a vida é uma contínua impermanência, é uma contínua transformação. Quando a gente começa a compreender, acolher, aceitar, a gente aos poucos vai transcendendo essa condição. Né? E aí você consegue ficar em paz, em meio à dança, né? A dança da vida, a dança da transitoriedade. E aí você aprende a dançar com a vida, né? Então, o momento nosso é um momento de dançar bastante, né? Dançar é se recriar, né? Poxa, se a minha área profissional agora não vai dar renda, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso oferecer? Todos nós aqui estamos passando por isso, pessoal. Posso falar até por mim aqui pessoalmente, né? Bem, como que eu vou fazer então nessa configuração de mudanças? Aulas vão ser online? É criar curso? É plantar? E aí vai, né?
Conforme nos livramos da avareza, a pradigar ou apego, e alcançamos a não cobiça, começamos a identificar-nos cada vez mais com a nossa natureza intrínseca, com o nosso self, né? Aí eu vou entrar muito especificamente no Sutra 37 do Patanjali, que ele vai falar coisas um pouco mais profundas assim, do que vão ampliar outras questões, mas eu já vou entrando. O Patanjali ele vai falando isso, né, que quando a gente vai entrando nesse processo de desapego, vairagya, né, vairagya é desapego das nossas cobiças, ganâncias e tal, é interessante que o desapego ele é uma forma de diluir o próprio ego, a própria autoimagem, né? Então, quando a gente vai diluindo essas nossas construções de ego e de autoimagem que são impermanentes, é só você olhar para a sua vida que você vai ver isso. Uma época você fez uma coisa, você acreditou numa coisa, numa ideologia, numa filosofia, num pensamento, e de repente aquilo tudo foi ruindo, com outros conceitos, com outras verdades. Quando isso vai ruindo cada vez mais, com essas não ganâncias, o Patanjali fala, o que vai sobrando é o self, né, a sua verdadeira natureza. Por isso que ele fala que quando estabelecido na não avareza, o conhecimento iluminado sobre como e porquê dos nascimentos vem. Aí ele já está entrando num assunto bem mais profundo. Eu pensei que eu não ia entrar nesse assunto aqui nessa live, mas como ainda tem tempo, eu vou entrar. Eu vou comentar esse sutra, porque ele faz links com ideias assim de outras vidas, né? Talvez eu comente algumas coisas da minha experiência de terapia regressiva também. Talvez isso vai dar um link para vocês. Vou ler aqui o Patanjali. Conforme nos livramos da avareza ou apego, começamos a identificar cada vez mais com o self, né? Da perspectiva do self, que está além de tempo e espaço, o conhecimento dos nascimentos prévios e das tendências, né, tendências negativas, os sanskaras, torna-se acessível. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, pessoal. Conforme... Eu não sei se vocês vão entender isso agora, qualquer coisa, depois vocês podem me perguntar no pessoal, assim, porque aqui tem alunos de yoga, tem gente aqui que já fez retiro comigo, tem gente que faz a formação de ser multidimensional, vão entender com mais clareza, mas eu vou tocar no ponto. O corpo biológico, ele opera no espaço-tempo. Meu corpo está aqui, está parado, ele está fadado ao tempo e ao espaço. Eu nasci, eu vou me desenvolver, crescer, eu vou passar pela decrepitude do envelhecimento do corpo e eu vou morrer. Né? É um processo linear, ok? Agora, quando a gente vai falar do aspecto sutil da nossa manifestação, que são os nossos corpos sutis, né? As nossas emoções, a nossa mente, esses corpos não são fadados, né, à experiência impermanente biológica. Então, quando a gente começa a operar à luz do self, da nossa verdadeira natureza, ela não é fadada ao tempo e espaço. Por isso que, quando a gente vai praticando meditação, a nossa sadhana, yoga, as nossas práticas espirituais, conforme a gente vai tendo acesso à nossa verdadeira natureza, o nosso self, elas vão nos revelando das nossas identidades fora da noção de espaço e tempo. O que eu quero dizer? Ela começa a te apresentar, talvez, experiências de vidas passadas, né? Alguns yogis falam até experiências futuras, né? Que são as questões de premonição. Lembrando que eu quero enfatizar aqui que a yoga ela não vai ficar encorajando a prática pelo poder de ter essas habilidades. Essa é uma grande armadilha na prática. Mas o processo de autoconhecimento, ele leva naturalmente à identificação de experiências passadas, né? Posso falar por vários autores e por mim mesmo, que às vezes nas nossas práticas a gente acaba tendo autorregressões e a gente vai entendendo situações e circunstâncias que acontecem em vida atual que estejam ligadas tanto a experiências da própria vida quanto de vidas passadas. Então, por isso que o Patanjali ele já começa... Eu falei, esse assunto agora seria um pouco mais específico e profundo desse sutra, mas eu vou entrar. Por isso que o Patanjali fala que a gente começa a ter acesso a nascimentos prévios e tendências vão tornando-se acessível. As tendências é que você também vai descobrindo seus sanskaras, né? As suas marcas mentais
que faz com que hoje você repita padrões de comportamento, ok? Não mais estaremos agrilhoados ao conjunto dos desejos baseados no ego limitado ao presente. O reservatório das tendências habituais, assentadas no inconsciente, torna-se acessível. O que ele fala do reservatório é o seguinte, eu estou sem caneta, mas eu vou explicar aqui. É como se fosse assim, não só o seu ego, mas as suas várias experiências passadas, de vidas passadas, elas têm marcas mentais que podem influenciar na sua personalidade de vida atual, né? Conforme o indivíduo ele vai se purificando, ele meio que vai tendo acesso a isso. E aí, ao ele compreender essas marcas inconscientes, ele que antes eram inconscientes passam a se tornar consciente, ele de alguma forma pode escolher em tomar mudanças, né, mudanças de atitude para desoperacionalizar esse padrão. Vamos pegar um exemplo, ok? Você teve uma experiência de vida passada onde você, pelo motivo, você teve uma vida muito perversa, era um guerreiro, se não matasse, seria morto. Então, nesse contínuo processo de violência, de matar, de roubar, às vezes de estuprar, etc., a pessoa se torna um coração empedrado, um coração fechado, a pessoa já para de sentir. Bem, nessa vida o indivíduo morre, né, numa guerra e depois volta e tem um novo renascimento. E nesse renascimento nasce uma personalidade fechada, intimista, tímida, que se sente culpada, etc. Esse indivíduo, talvez no início, ele não vai entender por que ele carrega características tão natas, às vezes até dentro de um berço, dentro de uma família, onde é encorajado, né, uma experiência mais social, mais sociável, de mais abertura, mas a pessoa continua mantendo aquela personalidade muito fechada. Talvez com o tempo a pessoa descubra as próprias fontes de onde que isso nasceu, ou talvez a pessoa nem saiba de onde vem, mas ela descobre ali na sua própria prática de autoconhecimento e ela vai aos poucos modificando aquelas atitudes. E aí com o tempo ela vai superando essas tendências, né, inconscientes que a yoga chama de sanskara. Eu vejo que o sanskara, pessoal, é como se fosse assim, ó. Imagina assim, o seu corpo biológico, a sua mente, que é um corpo sutil, e o seu self, uma natureza mais elevada. As flutuações da nossa mente, que é chamada de vritris, os vritris, as flutuações da nossa mente, ela vai fazendo sempre que a gente vai se identificando com essas informações que surgem na nossa mente. Pode ser através de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, imagens. Essa coisa meio que é como se criasse uma nuvem em volta de você, uma viseira, que te nubla de perceber a sua verdadeira natureza. Os sanskaras, eles são marcas mentais que vão estar marcados nesse seu corpo sutil, que é como se eles criassem ranhaduras ou forças psíquicas mentais que criam curtos circuitos para que você realmente consiga atravessar isso. E aí a sua mente fica sempre operando nessas realidades limitadas, né? E você nunca consegue perceber a sua verdadeira natureza. Quando o yogi ele vai praticando, ele vai se purificando. Por isso que a palavra purificação significa cria. O ato de purificar corpo, mente, emoções, meio que vai desenublando, né, esses estados psíquicos, fazendo com que aos poucos a pessoa tenha um canal mais límpido e ela começa a reconhecer sua verdadeira natureza. Isso tudo, seja bem-vindo, Fabrício. Isso tudo, eu falo aqui dentro de um lugar muito mental, muito intelectual. Mas isso, conforme a gente vai praticando, a gente vai percebendo aos poucos essas limpezas, essas tendências. Por isso que eu sempre falo, né, quando eu gosto de citar que a prática da meditação é como se fosse uma grande prática psicoterápica, porque a meditação ela vai escancarando os seus padrões mentais, os seus padrões de apego, os seus padrões de desejo, os seus padrões de aversões. E quando você, de maneira verdadeira, começa a se encorajar a olhar para isso, você vai identificando esses padrões. E esses padrões é que
que cria obstáculos para que você realmente se reconheça, né? Aí o Patanjali continua. É importante vê-las, esses padrões, né, com desapego. Muitos dentre os que não têm são esmagados com tais memórias. E somos mesmos, viu, pessoal? Essas marcas mentais, elas criam padrões de comportamento, padrões de pensamento tão fixados que a gente vai carregando esses velhos padrões para as vidas posteriores, né? O budismo tibetano, ele fala uma coisa muito bonita sobre a questão do renascimento, que ele fala assim, ó, que quando a gente renasce, não é um ego, uma persona que está renascendo. Tipo assim, você foi Napoleão Bonaparte, aí agora você é o Fernando. O Fernando, ele, por mais que ele foi o Napoleão Bonaparte, ele não é o Napoleão Bonaparte. Ele teve a personalidade do Napoleão Bonaparte. Mas o que liga do Napoleão com ele são as experiências mentais, psíquicas. Aí os budistas falam assim, quem renasce não é o ego, é a neurose. Ou seja, quem renasce no novo ego é o conflito, né? Então, nós não somos as nossas personalidades de vida passada. Nós somos, dentro de nós, impregna aspectos psicológicos e psíquicos das nossas personalidades que já tiveram um corpo de vida passada, influenciando em vida atual. Então, o que incorpora aqui são as tendências, né? Hoje, pessoal, eu estou dando uma live, acabou que por o Patanjali entrar em assuntos ligados à vida passada, acabo que eu tô aprofundando num tema que é de especialidade minha, que é a terapia regressiva. Eu vou compartilhar uma visão com vocês muito bacana, assim. Um dos grandes mestres, para mim, ocidentais psicólogos da terapia regressiva, é um autor chamado Roger Wilger. Eu até não sabia que eu ia fazer esses links, eu não trouxe um livro dele para citar, mas tem um livro que chama As Várias Vidas da Alma, Roger Wilger. O Roger Wilger, ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que ele fala que o grande elo perdido entre a psicologia ocidental e a psicologia oriental dos iogas e dos budistas tibetanos e dos budistas, né, de modo geral, é o samskara, né, que se a nossa psicologia ocidental entendesse que ela já aceita o inconsciente freudiano, né, vamos colocar assim, mas se ela entendesse que as criações do inconsciente, as marcas do inconsciente que influencia no comportamento, nos mecanismos de defesa da pessoa de ego atual, tivesse também ligado a marcas mentais de experiências passadas, a gente estaria dando saltos no que diz respeito à saúde mental, né? Só acontece que isso entra numa grande questão, que é a aceitação científica, né, das várias vidas. É aceitar que existe inteligência e consciência para além do cérebro. Esse é um grande paradigma que a ciência convencional não... a ciência ortodoxa, né, a neurociência, ainda não aceita, embora ela faça autores que especulam tal possibilidade, como Rupert Sheldrake, o Jung, de alguma forma, né? E aí o pessoal da mecânica quântica, Deepak Chopra, essa turma toda, já está advogando por esse outro lado, né? O reservatório das tendências habituais, assentadas no subconsciente, torna-se acessível, né? Quando o praticante ele vai cada vez mais se conhecendo, né? É importante vê-las com desapego. Muitos dentro de nós não têm, são esmagados por tais memórias. Beleza, desculpa, pessoal, eu já tinha falado isso, ok? As marcas mentais são muito poderosas, né? Quando o querer de nossos egos individuais é finalmente libertado e renunciamos às nossas preferências, lembrando de que seja a vossa vontade, então a não avareza está estabelecida. Aqui o Satchidananda está comentando de uma autossugestão mental muito poderosa, que é uma autossugestão mental que a gente usa muito para praticar o próprio desapego, né, com ego e com autoimagem dentro da nossa experiência, que é o que seja a vossa vontade e não a minha, né? O pessoal, seja bem-vindo, tá? A Pizzaria Fornalha, o Jô Pagano e o Luiz, sejam bem-vindos, ok?
essa prática do que seja feita a vossa vontade, não a minha, ela está muito a ver na yoga com a questão da entrega, né? Eu não vou aqui ficar enfatizando a questão, eu não quero aqui endemonizar o ego e a autoimagem. O ego e a autoimagem ele tem as suas utilidades na nossa experiência limitada enquanto corpo. Mas é no sentido aqui que eu estou querendo colocar, é o ego e a autoimagem como um aspecto limitado da nossa verdadeira natureza. Então, quando a gente acha que a gente é só essa instância de ego e autoimagem, a gente não reconhece aquilo que a gente realmente é, né? Então, por isso que é um processo de diluição. E por isso que a prática de Bhakti, a prática da entrega, ela é uma forma de a gente promover essa diluição, né? Quando eu falei, pessoal, de novo, assim, para quem está acompanhando as aulas de Yamas e Niyamas, quando eu falei para vocês uma questão muito central, né, no início da entrada desses assuntos, quando eu falei que o Babaji prescrevia, né, para a gente primeiro trabalhar o nosso caráter, depois a nossa entrega e depois o estudo das escrituras, a entrega, o segundo ponto, é Bhakti, né, a nossa devoção. Por isso que a gente usa essas práticas. Essa é uma prática que eu indico muito, de você ou pegar um rosário cristão ou um japamala indiano e rodar 108 vezes esse mantra. Que seja feita a vossa vontade e não a minha. Seja feita a vossa vontade e não a minha. É no sentido de ser assim, eu não sou o fazedor, eu só estou a serviço. É deixar que a verdadeira mente iluminada opere através de você, né? Isso não tem a ver com mediunismo, tá? Com dar posse à incorporação espiritual, não tem nada a ver com isso. É que a sua verdadeira natureza se manifeste, nesse sentido, né? Então, que seja feita a vossa vontade e não a avareza, né? Que ela se estabeleça. A não avareza está ligada com o nosso medo, né? Começamos a trabalhar em níveis cada vez mais profundos. Algumas vezes, quando uma impressão inconsciente, sanskara, está prestes a emergir para ser liberada, o conhecimento de uma experiência de uma vida anterior que precipitou o sanskara também pode vir à tona. Essa é uma fala muito interessante, que o Satchidananda está falando o seguinte, que quando a gente acessa um sanskara, uma marca mental tão poderosa, ou vamos falar numa linguagem assim que é bem comum, quando a gente acessa uma sombra, é muito difícil às vezes sustentar essa visão, né? Porque a gente se acessa coisas das quais às vezes a gente até repudia ou julga. Então, quando a gente vê isso dentro de nós mesmos, é muito comum de acontecer um processo de eu ter aversão ao que eu estou vendo dentro de mim. Só acontece que o Patanjali, ele comenta que a nossa prática também, muitas vezes, elas nos mostra a experiência anterior à própria criação de sanskara, para a gente relembrar que a gente já foi algo benéfico antes daquela sombra se manifestar. É como se fosse assim, eu relembro que eu já fui bom e boa e que eu não pratiquei essa sombra. Então, se eu já fui assim, eu posso praticar isso novamente. Ok? Talvez seja assim para que a limitação ou a tendência possa ser total ou sumariamente erradicada do corpo-mente. O melhor a fazer é não ficar tão interessado na revelação, mas simplesmente permitir a liberação originada dela e que prepara o corpo para fazê-lo mais receptivo à mudança. Ele está colocando um ponto que eu acho que é muito isso, né? A nossa prática, ela é com calma, sabe, pessoal? Não, quando eu comecei a falar na aula sobre os gunas, né? Não adianta querer evoluir espiritualmente com ganância, com pressa. O processo ele é gradativo, ele é silencioso. E nesse silêncio, nesse pouco a pouco, né, é que as coisas vão se revelando, né? Então, é muito importante a gente sempre estar checando as nossas motivações por trás do que nos impulsiona a praticar, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar na meditação, encerrando essa sessão e abrindo a próxima sessão para a gente meditar? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema da não avareza, da não ganância?
Se quiser fazer alguma pergunta sobre os yamas anteriores, eu também estou disposto a responder, mas seria legal, né, desses para a gente estar dentro do tema, né, ainda mais que foi abordado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar essa transmissão e já vou abrir outra, tá bom? Gratidão, pessoal. Já estou indo lá abrir para a gente meditar. Tô dando uns minutinhos aqui, viu, pessoal, para a gente começar a meditação. O pessoal entrar, já estou retomando. A gente vai entrar na meditação. Bem, a gente vai entrar na meditação, pessoal. A Mayara entrou, ok. Eu já ia começar a explicar, Mayara. Então a gente vai entrar na meditação. Nesse sutra, o Satchidananda, ele faz o seguinte comentário. Ele faz a seguinte proposta para essa meditação. Reflita nessa questão. Só baixar o volume. Estou disposta a me soltar e a deixar que tudo se vá? E também que seja feita a vossa vontade, ou seja, a questão da entrega, né? Estou disposta a me soltar e a deixar que tudo se vá? E que também seja feita a vossa vontade e não a minha. Essa é a proposta de meditação que ele dá para a gente trabalhar com a não avareza, né? Se eu estou disposta a me soltar e deixar tudo que se vá, no sentido de não ficar nessa avareza, nessa ganância, nesse apego, seja lá com o que for. A minha proposta é a gente pensar, contemplar e repousar sobre essa pergunta, se eu estou disposta a deixar soltar tudo que se vá, mas é lembrar assim, deixar soltar o que é necessário, o que precisa soltar.
tem coisas que talvez não precisam ser soltas nesse momento, tá? A gente vai pensar, contemplar e repousar sobre isso. No pensar, no contemplar, você pode também refletir sobre a questão da ganância, né? Dos apegos a determinadas coisas, quais são os padrões, onde que isso acontece, né? Ou o que que é isso, né? E como que isso dialoga com a sua vida. Então, eu vou começar aqui a prática, tá bom? A gente vai meditar aí quase 30 minutos e boa prática para todos nós, tá? Om Kriya Bambaji Namah